Gente, vai compartilhando aí, clica no aviãozinho, convida os amigos, os parentes, os vizinhos, manda no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Aí o pessoal tá ali saindo pro almoço, né? Já assiste a live com a gente. A gente escolheu esse horário porque é um horário que todo mundo está parando para almoçar, né? Inclusive a gente. Então a gente consegue dar uma conversada, uma discutida sobre esse assunto para poder levar a informação para o pessoal. E a gente que é mãe, né, Nicole? É o horário que a gente tem. Beleza. Vida corrida, né? Eu tô É, em home agora, mas eu acho que é mais corrido ainda, né? Porque a gente tem que trabalhar e ver os filhos, então é bem corrido mesmo, mas a gente otimiza, né? A gente usa esse tempo que a gente tem aí para poder trazer conteúdo, informação importante para a sociedade civil, né? que é o que importa, né? Que é para quem tem que chegar a informação, né? Então, Sim, com certeza. É isso aí. Então vamos começar, né? Meio-dia e dois aí, continua compartilhando, pessoal. A live vai ficar gravada, né? Eu acredito que a gente tem esse papel como cidadão, né? De estar levando essa informação para toda a sociedade civil. Esse tema ele não pode ser negligenciado, né? Ele tem que ser falado. E é isso que a gente está querendo falar hoje, trazer esclarecimentos, né? Trazer informações úteis para as pessoas saberem como lidar, porque muitas pessoas acabam não chegando até a delegacia por falta de conhecimento e acaba não interrompendo um ciclo de sofrimento na vida de uma criança, né? Eu sou professora, psicopedagoga, trabalho há 10 anos na escola já. Comecei a trabalhar aqui na internet, né? Desde a pandemia, desde o ano passado, e sempre tento trazer essas informações para os seguidores, para as pessoas que estão aí, né? E eu acho que esse tema é muito relevante e eu tive o prazer de te conhecer, né, delegada? E assim que eu te chamei, você de pronto já respondeu que aceitaria e a gente tá aí, né? Pode começar a falar aí, fica à vontade. bom, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, eu sou delegada de polícia aqui do município de Itapevi, sou delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher e sou uma das atuantes aí no combate à violência infantil, junto com a doutora Daniela, a delegada lá em São Caetano do Sul também, da DDM, ela atua comigo nessa proteção. A doutora Nicole Perim também lá de Minas Gerais, e aí essa integração de nós três nos fez conhecer a Vanessa, né, que ela fundou o Instituto o movimento, né, Mila Brasil. Mila Brasil é Infância Protegida, né, Movimento Infância Livre de Abusos, na verdade, que tem tudo a ver com o nosso tema. E aí nós quatro começamos a, assim, divulgar isso de uma forma muito ampla, né, para que a gente pudesse realmente, como você falou, fazer com que esse tema chegasse ao conhecimento das pessoas. E aí a gente faz assim o que a gente pode. A gente tenta divulgar em redes sociais. A gente conseguiu agora em Itapevi, aqui no Maio Laranja, fazer uma campanha publicitária só desse tema desde abril, né? Então foram diversos outdoors, diversas inscrições na parte de trás dos ônibus, folders, panfletos. Fizemos uma apresentação e o lançamento oficial disso na Câmara, né? Dos vereadores daqui. Fizemos blitz, como foi a ideia da doutora Daniela, de entrega de panfletos, de informações para as pessoas, né? Porque isso é muito importante a gente divulgar, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque eu sempre digo, é um tabu, né? E desde que eu vim como delegada titular aqui da DDM, que eu fiquei só aqui, a minha preocupação, desde que quando eu criei essa sede, né? Inaugurei essa sede, eu pensei em proteger as crianças, porque a DDM, para quem não sabe, ela é uma delegacia especializada não só no atendimento de vítimas mulheres, mas também no atendimento de vítimas crianças e adolescentes, né? Mulheres ou homens, principalmente em situação de abuso sexual. E aí eu quis deixar
você já esteve aqui, você viu como que é a estrutura da delegacia, eu quis deixar ela com essa cara acolhedora de mulheres e acolhedora de crianças também, para que as crianças se sentissem de fato protegidas, né? E eu acho que depois que eu virei mãe, então tem tudo a ver com o seu Instagram né, com o que a gente comenta aqui, depois que eu virei mãe, isso ficou muito mais forte dentro de mim. Então essa necessidade de proteção que eu já tinha quando eu quis ser delegada, ficou muito mais forte. Então, eu quis proteger as crianças, porque a mulher, quando ela é vítima de abuso, na maioria das vezes, ela sabe que ela é vítima de abuso, ela sabe onde procurar, ela sabe contar para uma amiga, ela sabe contar para um parente. A criança, não. A criança, muitas vezes, ela nem sabe que aquilo é um abuso. Então, eu comecei a ouvir os relatos das crianças e eu comecei a ficar preocupada com essa situação, principalmente na pandemia, porque as crianças elas ficam dentro de casa e o agressor está dentro de casa, né? E quem que vai ser a voz dessas crianças se a voz dessas crianças está calando-as, né? Muitas vezes. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa e não me bastava só prender, não me bastava só instaurar inquérito, não me bastava só fazer a atuação de polícia, né, na prevenção secundária da criminalidade. Eu precisava fazer alguma coisa para a prevenção primária. E foi aí que entrou essa campanha, né, que a Vanessa está falando, a Gabi está falando também, de prevenção ao abuso sexual infantil, para a gente divulgar esse tema. E quando você me convidou para a gente conversar sobre esse assunto, né, eu topei na hora, porque é um assunto que me interessa muito, é um assunto que mexe muito comigo, né? Eu brinco que eu tiro o coração um pouco para trabalhar, né? Deixo num cantinho e venho para cá para não me envolver demais com as situações. Mas não tem como, então, assim, você me conhece, eu tenho um carinho muito grande pelas crianças. Eu acho que eu tenho um lado infantil muito acentuado, as crianças elas se identificam muito comigo. E isso fez com que o nosso trabalho tenha tido um sucesso, graças ao apoio conjunto também da Prefeitura, da Câmara, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que são muito atuantes aqui em Itapevi nessa questão. Então, a gente tem conseguido aí um grande sucesso em ajudar as crianças. E muito obrigada pelo convite. Acho que eu falei demais aqui já, mas aqui é um tema muito empolgante para mim. Então, não tinha como eu não te responder, eu não te aceitar, eu não aceitar participar disso com você, porque a gente está, como a Vanessa disse, a gente está juntas na mesma luta. Imagina, pode falar quanto você quiser, a live é sua. Uma coisa importante que você falou é verdade. Eu não sabia que era a Delegacia da Mulher que cuidava dos casos de abuso infantil. Isso realmente para mim foi uma novidade. E chegando lá, a gente vê que a delegacia ela é preparada mesmo para as crianças, né? E é muito interessante essa sensibilidade que vocês tiveram em estar fazendo isso, porque a mulher que chega agredida, geralmente ela tem filhos, né? Mesmo que ela vá até lá para poder denunciar o esposo, o namorado, né? Que seja, ela tem filhos geralmente. E a criança, quando chega naquele lugar, ela também se sente acolhida, né? Porque uma Uhum. criança de abuso já chega toda triste, né? Toda precisando desse acolhimento. Então ali é um lugar de acolhimento, né? É familiar para ela. Ali tem uma decoração, tem brinquedos, né? Então isso é muito bacana mesmo. E é importante que as pessoas saibam disso, né? Porque uma delegacia comum ela tende a assustar, porque tem muitas pessoas, né? Muitos carros da polícia entrando e saindo, enfim. E já a delegacia da mulher, ela não é assim, né? Ela é um lugar diferente. Então, é importante que a gente deixe isso bem claro para quem está nos assistindo. Se for necessário somente pedir informações, né, tirar suas dúvidas, pode ir. Você não vai se sentir mal ali, é um lugar acolhedor, né? Então, você pode ir, tanto o adulto quanto uma criança também, um adolescente, né, que está com alguma dúvida, você pode ir lá conversar que as suas dúvidas serão tiradas e você não vai se sentir mal. É um lugar ótimo. Foi isso que eu quis, né? Foi essa dupla visão que eu quis dar. Primeiro, para as mulheres que chegam com crianças, elas têm uma recepção. Logo de cara você vê, né? Um espaço para mulher e um espaço para criança. Então tem brinquedo, tem tudo para aquela criança se sentir, ficar assim, no momento recreativo, né? Enquanto ela está lá com a mãe. Tem trocadores também, que as mães podem trocar os bebês, tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino, porque eu brinco que não é só a mãe que tem que trocar fralda, né? O pai também tem que trocar.
Então, por isso não ficou... No começo falaram, vamos colocar um trocador só no banheiro das mulheres. Eu falei, não, põe no dos homens também, porque o pai e o tio também tem que ajudar a trocar a fralda, então vai ter nos dois. Então, a mulher ela já tem essa possibilidade de interagir com as crianças ali. E quando é uma criança que não está só acompanhando a mãe, mas ela está ali porque ela precisa ser ouvida, ou como vítima ou como testemunha, ela já começa a se sentir num ambiente acolhedor, né? Isso já começa uma primeira etapa, de uma primeira preparação para o próximo passo que ela vai precisar se sujeitar, que é a escuta especializada. Então, a gente já começa a estabelecer um vínculo de confiança, né? Normalmente eu, ou a Luciana, ou a Denise, que são as policiais que tem o curso para fazer a escuta especializada, elas vão, conversam, brincam ali na piscina de bolinha, no escorregador. Então, a criança já começa a se sentir bem ali naquele momento. E foi isso que a gente pensou. E você tá me dando esse feedback, mostra que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está fazendo a coisa certa. Com certeza, estão sim. Parece até uma escola, né? Parece... Que E, bom. é assim, e eu queria te perguntar, doutora, para deixar claro, né, para as pessoas que estão aqui, o que é abuso? O que caracteriza um abuso sexual? Tá, na verdade, assim, quando a gente fala em abuso, eu gosto muito de trazer para a população a questão do abuso infantil, e não só o abuso sexual, né? Porque o abuso sexual, ele é qualquer conduta praticada ou por um adulto ou até mesmo por um adolescente, né, ou por uma criança contra uma criança ou um adolescente, né, que tem aí atos libidinosos e que venha a acabar com a liberdade sexual dessa criança. Na verdade, primeiro que assim, criança não tem que ter liberdade sexual, né? Mas o que a gente protege é essa liberdade sexual na questão do abuso sexual. Então, seja um contato físico inadequado, como, por exemplo, pegar nos seios da criança, pegar no bumbum da criança, pegar na vagina, seja a penetração em si, que é o que a gente chama de conjunção carnal, né, que é o pênis na vagina mesmo, seja a introdução, a manipulação da genitália da menina, a manipulação da genitália do menino, a introdução de dedo, a introdução de objetos, a introdução de pênis no ânus, né? E o que configura atos libidinosos diversos de conjunção carnal. Nós temos a conjunção carnal em si, que é o pênis na vagina, e temos os atos libidinosos diversos, que são quaisquer outros, né? Então, assim, um abraço em que o adulto pega no seio da criança, ele apertar o bumbum da menina, pegar, passar o pênis no bumbum do menino, praticar sexo oral, isso tudo configura o abuso sexual. Mas a gente precisa passar uma questão mais ampla, que é o abuso infantil, que não é só sexual. O abuso infantil ele pode se dar de diversas formas, como uma forma psicológica, né, em que há uma tortura psicológica dessa criança, o abuso físico, que entra a questão dos maus tratos, a questão da lesão corporal leve, grave, gravíssima, entra também toda a questão de injúria, né, ameaças. Então, assim, são várias as formas de abuso que uma criança pode sofrer, que não exclusivamente sexual. Então, é preciso a gente qualificar os responsáveis por essas crianças, né, informá-los dos direitos dessas crianças, porque as crianças elas não são objetos, as crianças elas são sujeitos de direitos, né, e informar também de uma forma pedagógica, e aí que entra a tua função, né, essencial, eu acho, muito mais do que delegado, de PM, de qualquer coisa, é a função da psicopedagoga, né? Em mostrar para a criança, de uma forma que ela entenda, que o corpo é dela e que ninguém pode mexer. E que quando ela sofrer qualquer tipo de abuso nesse sentido, seja ele físico, moral, psicológico, sexual, ela tem que contar e ela tem que dizer não. Então, é importante a gente passar isso tanto para os pais, né, de uma forma mais técnica, como para as crianças de uma forma adequada e adequada à idade de cada criança, né? E sempre pontuando, aí você até me corrige se eu estiver errada, mas tipo, sempre pontuando a parte humana da criança. Porque, como eu disse na Câmara, o nariz a gente chama de nariz, né? Para criança. Por que a vagina a gente não chama de vagina? Por que o pênis a gente não chama de pênis? Fica inventando nomes lúdicos, né? Isso faz com que a criança, muitas vezes, numa situação em que um adulto fala, pega aqui, vou pegar na sua vagina, a criança ela fica perdida, fala, nossa, mas o que é vagina? Então ela precisa saber o que é o corpo dela, ela precisa se sentir empoderada e dizer, olha, o corpo é meu e qualquer conduta que eu sinta estranha e que eu imagine que seja inadequada, eu não vou permitir.
E isso a gente consegue fazer e a gente precisa fazer desde pequenininho, né? Eu faço, por exemplo, com a minha filha. Então, a gente vai tomar banho e eu falo, tem que lavar o bumbum e ela fala, e a vagina? Então, desde pequenininha, para ela não ficar aquela coisa na escola, vagina, nossa, pênis, né? A criança tem que ser informada. Tô errada, Nicole? Alguma, tem até uma técnica, né, que é o farol. É importante a criança saber quais são as partes do corpo que o outro não pode tocar. Quais são as partes do corpo que são privadas, né? É claro que às vezes a gente pode até usar um nome, né, carinhoso, né, o bumbum, né, a menininha, né? Mas a questão é ela saber que aquela parte do corpo não pode ser tocada por ninguém. É uma parte privada, é uma parte que ela só tem que estar colocando para fora no banheiro quando ela for tomar banho, quando ela for ali fazer a higiene dela, né? Então é importante que os pais possam estar fazendo essa brincadeira do farol. Olha, filha, aqui pode tocar, aqui no seio já não pode, né? Na vagina não pode, independente do nome que você usar. Mas deixe bem claro aonde não pode tocar, onde o outro não pode tocar, né? Então é importante isso. E uma pergunta que eu te faço, doutora, é quando denunciar? Né? A gente já falou um pouco sobre o que é abuso sexual, né? São dois tipos importantes. A gente tem que empoderar a criança, né? Do corpo dela, ó, meu corpo aqui você não toca, aqui você pode, nos meus órgãos genitais você não toca. Então, a gente tem que empoderar essa criança, mas além de empoderá-la, quando eu devo denunciar? Tá. O que eu devo denunciar? É assim, o mais importante, assim que você ficar sabendo dessa situação, né, ou que você notar um comportamento estranho, você precisa, primeira coisa, eu li hoje, né, um post da Vanessa no Mila falando sobre isso, e eu achei fantástico, você leu também? E eu achei fantástico, porque tinha tudo a ver com o que a gente passou, que a gente queria passar aqui para o pessoal. Primeira coisa é você tirar a criança do contato com aquela pessoa que você imagina que esteja abusando dessa criança, né? Porque a partir do momento em que você nota um comportamento estranho, por exemplo, a criança ela não fazia mais xixi na cama e agora ela começa a fazer xixi na cama. Ou a criança ela era super extrovertida, ela tá mais tímida, tá mais chorosa. A criança não quer ficar perto de determinada pessoa, de jeito nenhum. Não é aquela coisa que a gente sabe que é birrinha, tipo, vai, não quero, não quero, não quero. Não, você percebe que tem alguma coisa errada. Então, assim, por que você vai deixar a criança perto da pessoa? Por que você vai deixar a criança sendo vítima? Então, primeiro, afasta, né? Tenta afastar, para depois você começar a investigar o que que é. Outro ponto, você não vai chegar na criança e vai falar, olha, o que que aconteceu? O papai passou o pênis na sua vagina? O papai colocou o dedo nas suas partes íntimas? Não, né? Você precisa, você jamais pode falar, é isso aí, Van. O Mila hoje teve uma postagem perfeita sobre isso, né? Você jamais vai falar para a criança que ela foi vítima desse crime, né? Você vai conversar, você vai brincar, você vai iniciar tudo aquilo que a gente chama de acolhimento, né? De estabelecimento de vínculo, que provavelmente você já tenha, né? Com essa criança, porque é muito importante que a criança tenha um porto seguro, né? Um porto seguro real, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, seja a madrinha, uma tia. Então, ela tem que ter esse porto seguro para quem ela vai contar, né? E assim, conversar com essa criança no meio da brincadeira para ver se aquela criança te conta, né? Começa a abordar o assunto, não seja direto, porque isso vai causar um trauma muito maior para a criança. Isso quando você desconfia, né? Quando você nota esses comportamentos estranhos. A partir do momento em que a criança te relatou alguma situação, você já tem que direto fazer uma denúncia na delegacia de polícia, ou de forma direta, né? Em que você chega lá, faz o registro, passa os fatos, né, para o delegado de polícia, para o escrivão e faz o registro de ocorrência, ou de forma indireta, se você não quiser se identificar, você pode fazer uma denúncia pelo Disque 100, né, que é um canal aí nacional de atendimento de vítimas de violência doméstica, que não, de violência doméstica não, desculpa, de violência sexual, né, envolvendo crianças, em que a pessoa não precisa necessariamente se identificar, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante você relatar essa situação. Isso quando você não sabe, quando a criança não te contou diretamente. Agora, quando a criança chega para você e conta diretamente isso,
não tem o que fazer. Você tem que ir direto na delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrência. No primeiro caso, antes de ir, na verdade, você pode até procurar um psicopedagoga, você pode procurar um psicólogo, passar aquela criança por atendimento para entender o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes pode não ser uma violência sexual, pode ser uma violência física, pode ser alguma situação que aquela criança não gostou, que não necessariamente seja um fato criminoso, mas que de qualquer forma precise fazer esse distanciamento da pessoa, né? Então, assim, precisa dar uma investigadinha prévia antes de levar a situação, porque é uma acusação muito grave, né? Seja um crime contra a dignidade sexual, seja um crime contra a parte física do corpo da criança, a parte psicológica, né? Então, assim, a gente precisa ter não certeza, porque eu digo que a gente trabalha muito com a incerteza, né? A certeza a gente nunca vai ter. A verdade dos fatos a gente nunca vai saber. A gente trabalha com a verdade possível. Mas a gente precisa ter o mínimo de elementos, né? O mínimo de substrato fático, de situação, para poder investigar, para poder atuar e para a polícia poder fazer o seu papel. Então, se você, de repente, traz uma situação muito seca para uma delegacia de polícia, não digo a nossa, porque a nossa tem uma estrutura adequada, tem pessoas adequadas para fazer esse atendimento, tem uma rede de apoio essencial, que é a rede de apoio do CREAS, que faz essa interlocução, tem o IMESC, né, no governo do estado, que faz também essas escutas, mas, assim, em uma outra delegacia, muitas vezes a criança não vai ser nem ouvida, porque não tem estrutura. Né? Então, assim, tenta dar uma investigada antes, a não ser que tenha, você saiba disso diretamente, e aí você tem que ir para a delegacia de polícia, porque quem se omite é tão culpado quanto. Né? Eu já realizei prisões aqui de mães que souberam de abusos de crianças e não relataram para a delegacia de polícia. Então, o que eu formulava na minha representação por prisão temporária ou por prisão preventiva? Essa mãe soube, essa mãe permitiu esse contato com essa pessoa, então ela não fez a primeira coisa que a gente falou lá atrás, então ela foi tão criminosa quanto, porque ela tinha o dever de zelo dessa criança e ela tem que ser presa, e ela foi presa, foi condenada, e o processo está aí rolando ainda, com vistas à sentença de condenação dela. Então é muito importante saber, você precisa denunciar, porque senão você vai ser responsável por esse crime, assim como quem praticou. Sim, porque nós somos cidadãos e temos direitos e deveres, né? Então, se a gente não cumpre com o nosso dever, existe uma punição para isso. É muito importante deixar claro isso, que se você tem uma desconfiança, você é vizinho, você é parente, você tem essa desconfiança e você não quer se identificar, denuncie pelo Disque 100. Se a criança chegou até você, ela relatou, né? Você pode investigar, você pode levar até um psicólogo, você pode levar até um psicopedagogo para fazer essa investigação, mas é importante você saber que é uma obrigação legal que você leve essa criança até a delegacia, né? Sim. Principalmente se ela relatou, se ela teve a coragem de falar, pôr para fora, então é importante que você vá assim para que esse ciclo de abuso ele seja interrompido, né? Porque a nossa preocupação sempre vai ser com a criança, né, que não pode se defender. Então, é importante que isso fique bem claro para nós. Um outro dado que a gente tem levantado, né, muito preocupante, é que com a pandemia, os números de abuso sexual eles aumentaram, né, infelizmente. Por quê? Porque quando a criança ela sai de casa todo dia para ir para a escola, ela consegue se comunicar com muitas pessoas e acaba até talvez criando coragem de falar o que está acontecendo com ela. Talvez antes de acontecer um abuso, né? Aí aquela pessoa que estava ali aliciando ela acaba sendo repreendida, isso não acontecendo, que é a prevenção, né? E agora com as escolas fechadas, mesmo algumas escolas que já abriram, as crianças vão muito menos para a escola, às vezes uma vez ao mês, e isso acabou se intensificando, infelizmente, porque a maioria dos abusos acontecem geralmente em casa. Então, é importante que nós saibamos que nós devemos nos tornar rede de apoio, né? Que não é só a escola responsável. Então, se você é vizinho hoje e você sabe de um abuso, diz que sim, ligue, né? Ah, eu estou com dúvida, a pessoa é maravilhosa. Infelizmente, a maioria dos abusadores tem um perfil de pessoas respeitadas na sociedade, né? São aquelas pessoas que gostam muito de criança, que tratam bem, muitas vezes dão presentes, dão doces, né? Aquele tio legal. Infelizmente, esse é o perfil. Então, se você tem alguma dúvida, se você viu alguma coisa estranha, né? Se a criança demonstrou, né? A gente já falou que
uma criança que é muito tímida, muito nervosa, ela era calma e de repente ficou muito nervosa, né? Que chora muito, ou que demonstra também uma hipersexualização, né? Você acha que ela está muito sexualizada para a idade dela, ou também, o que você falou, uma criança que está fazendo xixi na cama não fazia, que não está conseguindo segurar, às vezes, até as fezes, né? Que isso também, Uhum. infelizmente, é um sinal de abuso sexual. Você está percebendo esses sinais na criança e a criança não te relatou? Tá com medo? Diz que sim. Tá com vergonha? Diz que sim, né? Mas não deixe de fazer o seu papel. Ou então vá pessoalmente também, né? Mas não deixe de fazer nada. Faça algo, né? Se manifeste. É pela criança isso, né? A gente tem que assumir esse papel de responsabilidade como cidadão, né? Sim, com certeza, né? Queria só agradecer aqui a presença da Camila Godoy, a vereadora, obrigada, do meu marido também que entrou, minha mãe, né? Os últimos que eu vi aqui que entraram. E dizer que a Camila, ela tá com a gente nessa também, né? Ela, inclusive, me passou aqui uma pós-graduação que ela está fazendo para fazer essa questão de escuta especializada, ter todo esse atendimento do posterior, né, da criança, para ser rede de apoio mesmo. Então, assim, eu só tenho que agradecer e parabenizar a vereadora por esse trabalho que ela faz em conjunto com a gente aqui. Viu? Seja Oi? bem-vindo. Ah, e, e assim, eu queria dizer também, né, que toda essa questão de denúncia do Disque 100, ele tem um procedimento que vem para a delegacia. Então, assim, vou discar 100, nunca vai para a delegacia. Não, isso chega para a gente, isso chega direto para as DDMs, então a gente faz esse acompanhamento, a gente faz essa triagem, e a gente entra junto com o Conselho Tutelar, junto com o CREAS, para poder fazer com que essa criança, de fato, que essa situação seja investigada. Mas o importante é não ficar tocando no assunto. Ixi, minha luz apagou aqui. Não ficar tocando no assunto isso o tempo todo com a criança. Por quê? Né? Justamente essa lei de escuta especializada, uma lei que foi editada em 2017, foi publicada em 2017, ela traz a questão do depoimento sem dano. Porque a criança ela tem que ser ouvida uma única vez sobre aquele fato. Então, vai a mãe, pergunta o que aconteceu. Agora conta aqui para sua tia. Vai lá, tia, conta o que aconteceu. Pega a tia, não, agora conta para sua priminha. Conta para a priminha. Daí chega o policial militar na casa. Policial, o que aconteceu? Aconteceu isso. Nisso ele já está ouvindo outra coisa, ele vai para lá, chega uma outra pessoa. Mas o que aconteceu? Pergunta. Vai o conselheiro tutelar, pergunta. Chega na delegacia, ela já contou isso para 10 pessoas. Então, aí chega na delegacia, o escrivão vai, pergunta. Aí vem o investigador, pergunta. Daí desce lá a delegada, o que aconteceu com você? Não, ela tem que conversar uma única vez. Então, tenta ir pelas barreiras, né? Tenta pescar aquela situação em todo aquele comportamento da criança, para que ela possa relatar os fatos para quem de fato vai tocar aquela situação, ou vai relatar aquilo no papel. Aqui na delegacia, somos funcionários responsáveis pela escuta especializada. Eu, pessoalmente, ou a minha investigadora, ou a minha escrivã. Quem está aqui, quem tem curso na hora, faz a escuta. Se não, no CREAS. E se essa pessoa não está aqui, ou se a criança não está aqui, os pais não têm que ficar remoendo esse assunto. Por quê? Você, como psicopedagoga, deve saber muito bem disso, né? Quando você relata uma situação, você volta aquilo emocionalmente. Tudo aquilo que você passou, né, quando essa situação aconteceu, volta emocionalmente para você. Então, eu penso assim, por mim, que eu já sofri um acidente de carro. Toda vez que eu relato meu acidente de carro, eu fico triste por uma situação que aconteceu há 15, 17 anos atrás. Então, imagine uma criança, né, que não tem essa percepção, ela é um ser em desenvolvimento, e ela tem que relatar aquilo diversas vezes, uma coisa que é muito constrangedora, que, sabe, a mulher, quando vem na delegacia, a gente chama para a sala de laço, quando é vítima de abuso sexual, a gente tem um tratamento todo cuidadoso, né, para que ela se sinta acolhida. Então, pensa numa criança que já, sabe, ficou super emotiva com aquela situação, ficou super constrangida e tem que relatar 300 vezes. O que ela vai... Ela nem sabe o que ela está sentindo. Ela não entende aquilo. Ela só sabe que é uma coisa ruim, né? Então, se desde pequena você não pontua para a criança, você está feliz, você está triste, você está irritado, você está... ela não sabe. E, normalmente, essas crianças, elas não sabem. Os pais não pontuam. Por quê? Não tem tempo, estão trabalhando muito fora. Essa criança ficou aos cuidados de alguém que, infelizmente, abusou dela, né? E a Constituição Federal fala que é dever da família
mas é também responsabilidade do Estado e da sociedade proteger as crianças. Então, seja você da família, seja você da sociedade, né, do complexo ali familiar em que aquela criança vive, seja você da escola, você precisa relatar, né? E nós, como Estado, estamos fazendo a nossa parte. Então, a delegacia faz a nossa parte, a prefeitura faz a parte dela, a Câmara faz a parte dela. Mas se a sociedade não se unir nessa questão de proteção, a gente vai ter cada vez mais crianças que não conseguem relatar e sendo abusadas sem a gente saber, né? Porque o número na pandemia de fato cresceu, mas esse é um número muito subnotificado ainda. Porque a criança tem vergonha, não relata. Ou quando relata, a mãe tem vergonha de falar, porque é meu marido, é meu namorado, é o tio. Não, não vou falar isso porque vai pegar mal para mim, vai pegar mal para minha filha. Então, a gente precisa. Eu falo que quando tem. Que a cidade que tem mais casos registrados é uma cidade grande em conhecimento e informação. Significa que as pessoas estão denunciando. Quem tem menos, normalmente não tem essa informação, né? Então, é isso que me preocupa, a cidade que tem menos registro, porque significa que esses crimes estão mais subnotificados. E isso é uma questão que a gente tem que se preocupar, porque é o que você falou, os abusadores, eles estão dentro de casa. E aquela questão do perfil, né, de ser o tio legalzão, o padrasto carinhoso e tudo mais, a gente tem muito essa questão, né, tem muito essa incidência dessas pessoas aqui como autores desses crimes, mas é uma coisa que, assim, a gente não consegue perfilar, né, em questão de pedofilia, porque, assim, não é uma pessoa maluca, ou seja, a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela tem conhecimento do fato, tem conhecimento de se colocar naquela situação, ela sabe que aquilo é errado, mas ela pratica esse ato nefasto para satisfazer a sua própria libido, né? Então, assim, isso é horrível, eu acho que é um dos piores crimes que tem. Infelizmente, alguns deles, como o de pedofilia, por exemplo, têm uma pena que permite arbitramento de fiança pelo delegado de polícia, né? Uma pena de até 4 anos. Então, assim, a gente precisa fazer um movimento legislativo para poder aumentar a pena desses crimes do ECA, desses crimes de pedofilia, que criminalizam atos de pedofilia mesmo, né? E dizer assim que não tem perfil. Pode ser o tio legalzão ou pode ser aquele fechadão, aquele chato. O que eu percebo é que são muito extremos, né? Então, ou ele é muito acumulador, ou ele é muito legal, ou ele é muito fechado, ou ele é muito organizado, ou ele é muito desorganizado. Mas a gente é tanta gente assim que a gente vê que você não consegue identificar, você não consegue perfilar. E essa é uma dificuldade que a criminologia tem em traçar um perfil desse tipo de crime para a gente poder conseguir tornar uma prevenção. Não tem, não, infelizmente não tem, mas posso dizer aqui pela minha experiência que 80% dos casos é isso que você falou. É o tio legal, é o tio que dá doce, é o tio que copita a criança, né, de uma forma assim que ela não tem como fugir, uma forma como ela acha que aquilo é uma brincadeira. E isso, gente, é terrível, porque assim, é um abuso da confiança da criança que, puta, cara, mata assim meu coração, sabe? De tipo, como que uma pessoa se aproveita da inocência de uma criança, da confiança de uma criança, para praticar um crime desses com ela. É inaceitável. Sim, com certeza. Então, é importante a gente saber disso. Qualquer pessoa, ela pode ser suspeita, e a suspeita ela não vai vir do perfil da pessoa. Mesmo a pessoa sendo respeitada na sociedade, o que você vai ter que olhar é a criança. Se a criança ela não quer ficar perto daquela pessoa, se ela não gosta do toque daquela pessoa, se ela não gosta de cumprimentar com um beijo aquela pessoa, não obrigue ela, né? Tente investigar, olhe com carinho o que essa criança com as atitudes dela. Tá ouvindo? Tô. Voltou minha luz aqui. Aqui que ficou baixo. Então, é isso. É importante observar o que a criança está te mostrando, o que a criança está te falando, né? Uma coisa que eu quero te perguntar, doutora, antes de te fazer a pergunta, a professora Camila Godoy falou que a live está muito bacana, estamos quebrando isso. Entrou também o psicólogo Wilson, entrou Marcela Pacheco aqui também, sejam bem-vindos. É, o Legal. que eu como proceder quando a gente percebeu que essa criança foi abusada, aí ela já passou pela delegacia, né? O que que a gente faz com essa criança que foi abusada, já fez todo o processo legal? O que que a gente faz com ela agora?
Tá, eu acho que a principal coisa que a gente precisa fazer, né, depois de você já ter tirado essa criança do convívio com aquela pessoa, é passar ela por um atendimento psicológico, né? Ou psicológico ou com um psicopedagogo. Por quê? A influência negativa que aquela criança tem daquela situação que ela foi vítima é muito forte. E isso vai fazer com que essa lembrança perdure pela vida dela o tempo todo. Então, ela precisa ter um acompanhamento psicológico. Eu sei que, assim, é muito difícil, é muito trabalhoso. Muitas vezes no SUS a gente tem uma dificuldade de atendimento porque falta profissional, mas precisa ter um acompanhamento. Por quê? Senão essa criança pode ser uma adolescente, né, ou uma mulher que não vai conseguir se relacionar lá na frente. Ela vai ter medo do toque, ela não vai conseguir que um tio, por exemplo, né, beije o rosto dela, porque ela vai ficar com medo. Então é preciso fazer um trabalho psicológico com essa criança para que ela possa se ver livre daquela situação. Eu falo com todas as vítimas que eu atendi aqui, né, que eu sei que isso nunca vai sair da cabecinha delas, né? Elas sempre vão lembrar de uma forma ou de outra, ou quando elas estiverem num local próximo que aconteceu, ou uma pessoa com a mesma fisionomia, isso sempre vai estar na memória delas. Mas, primeiro, é importante que elas tragam isso, quando elas trazem isso para a delegacia, né? Que elas saibam que elas estão defendendo outras crianças, então elas estão sendo super-heroínas, e é por isso que a nossa sala é toda cheia de super-herói. E segundo, ela vai conseguir, com um atendimento psicológico, minimizar aquele sofrimento, né? É igual quando a gente perde alguém. No primeiro dia, é muito ruim, né? Assim, você não consegue dormir. No segundo, passou uma noite, aquela dor já começa a melhorar. E isso, ao longo do tempo, vai ficando aí com uma saudade. Então, assim, é bom que a gente faça esse acompanhamento da criança para que ela não esqueça, mas ela trabalhe aquilo para que isso não fique impregnado na cabeça dela e ela não consiga ter uma vida livre, entendeu? Então, eu acho que assim, também não tem que ficar remoendo o assunto, como eu já disse, né? Falando, ah, tá vendo aquele seu tio? Ah, tá vendo? Não, jamais colocar culpa na criança, jamais. Tipo, ah, por que você foi sentar no colo dele? Ah, por que você foi aceitar a bala? A culpa nunca, nunca, nunca é da criança. Nunca. A culpa é do adulto. Quem sabe o que faz é o adulto, criança não. Então, assim, tratar essa criança não como se nada tivesse acontecido, mas sem ficar remoendo o assunto, né? Ficar, assim, seguir a vida, passar ela por um acompanhamento, por essa rede de apoio, né? Para que ela possa tratar o psicológico dela e não ficar perguntando, e óbvio, né? Não ficar incentivando aquela criança a encontrar com aquela pessoa, porque muitas vezes a gente sabe que há possibilidade de retomada de relacionamento. Né? Então, muitas prisões eu faço aqui, eu consigo aqui, porque eu sei que a mãe vai voltar com aquele cara. A mãe vai voltar com o padrasto da criança, porque ele vai dizer que não foi ele, e vai ficar sempre aquela coisa, a palavra da criança contra a palavra do cara, e o cara vai conseguir convencer a mulher, e a criança não vai ter vestígio, porque uma passada de mão não deixa vestígio. Então ela vai falar, ah, realmente, minha filha de 6 anos está mentindo, eu vou acreditar no cara aqui de 30 que está comigo há 5 anos. E na verdade não. Então, como eu sei que eles já vão retomar o relacionamento, eu já peço a prisão aí e muitas vezes, na maioria das vezes, eu tenho essa prisão deferida. E só que eu tô falando aqui da nossa realidade de Itapevi, em que a atuação é muito rápida e efetiva nesses crimes. Em outros lugares pode não ser assim, né? Então a gente precisa aí conscientizar as mães para acreditarem nas suas crianças, né? E quando uma criança relatar esse tipo de coisa, a primeira coisa de situação, a primeira coisa é tirar do convívio mesmo, porque pode ser que isso aconteça uma mais vezes. E eu tenho um relato de uma criança aqui que falou assim: se eu soubesse que ele ia ficar dessa forma, eu já tinha relatado a primeira vez, porque daí não teria a segunda, a terceira, nem a quarta, nem a quinta. É muito triste ouvir uma coisa assim, né? Então, é importante que os pais e os responsáveis, né, que acabam assumindo muitas vezes os cuidados dessa criança, porque pode ser que o pai e mãe sejam presos, né, depois de um relato desse, que eles não negligenciem essa criança depois da denúncia formal, porque ela vai ter que conviver com isso a vida inteira dela, mas é possível superar se ela passar pela rede de apoio correta, né? Se ela fizer todo aquele acompanhamento
é possível que ela venha superar isso, né? Então, é importante que depois que foi denunciado, que essa criança ela continue passando em acompanhamento para que ela possa externar aqueles sentimentos que estão dentro dela. São muitos sentimentos conflituosos, talvez um sentimento de culpa, dependendo de como foi de como foi recebida essa denúncia dela na família, o sentimento de raiva, de ódio por aquela pessoa que traiu a confiança dela, que ganhou o respeito e a confiança e depois abusou dela, né? Então é importante que isso seja trabalhado na vida da criança, né? Aqui o movimento Infância Livre disse que sofreu abuso aos 10 anos de idade por um tio e teve que ouvir recentemente qual era a possibilidade de perdoá-lo. Essa pergunta foi feita pelo pai, né? Então, quando a gente força a criança a ter o sentimento que socialmente é aceitável, você está imputando culpa para ela, né? Então, é importante deixar a criança ter ódio, a criança ter raiva, e ela colocar isso para fora. Parece que é ruim, mas não é. Ela precisa pôr para fora aquilo que ela está sentindo, porque ela foi defraudada, ela foi roubada, né? Então é importante colocar essa criança que foi vítima no lugar dela, de vítima, nunca em outro lugar, para que ela venha conseguir superar, porque não é fácil para ela. Se a gente adulto, né, como você falou, você sofre um trauma, um acidente de carro, aí você lembra, você fica mal por aquele trauma, imagina uma criança que não tem a maturidade que nós temos, né? Então, que essa criança ela continue sendo acompanhada, mesmo depois da denúncia. Não negligencie isso, não finge que nada aconteceu, vamos fingir que nada aconteceu. A questão é, não fique perguntando para ela, porque isso vai ser ruim. Mas você, como adulto, não pode fingir que nada aconteceu. Falaram que é para você passar no psicólogo? Passe. A criança começou a ter dificuldade na escola, não está se concentrando, não está aprendendo, foi um bloqueio pela situação que ela passou. Passe no psicopedagogo. Ah, ela precisa passar agora no fisioterapeuta, porque teve um problema físico depois do abuso, isso pode acontecer. Passe, não negligencie essa criança, ela vai precisar de apoio por muito tempo. E isso é comum, isso é normal, não tem nada de errado nisso, né? É, é. É muito assim, né? O que eu falei, fingir que nada aconteceu, mas é tipo seguir a vida com atendimento adequado e não ficar perguntando o tempo todo para a criança, né? Porque Sim, mas não, exatamente, não perguntar para não trazer o trauma de volta, mas não deixar de isso, passar mais. Os profissionais isso. vai precisar disso. E talvez a família também, né? Para que ela não venha fazer esse tipo de pergunta, ah, você quer perdoar o seu abusador? Porque às vezes nem é por mal, mas a pessoa que é vítima recebe isso mal, né? Não tem como receber bem. Aqui ela falou, na maioria dos casos, a família sempre é coberta, o abusador e culpa a vítima. É isso mesmo. Né? Muitas vezes até você falou da hipersexualidade, falar, mas também aquela menina estava se insinuando para mim, eu já peguei casos assim, uma criança de 6 anos se insinuando, ela nem sabe o que está fazendo. A gente coloca lá a criança dançando funk até o chão, acha isso bonito, e depois para um cara que abusa dessa criança, vir falar que essa criança está se insinuando, peraí, que mundo que a gente está vivendo? Não é assim. A criança não se insinua, a criança ela faz o que ela aprende com o adulto. Né? Eu percebo muito isso com a minha filha. Então, assim, ela me vê. Outro dia a gente tava de braço cruzado assim, de repente eu vi ela assim. Aí eu entendi o que era aquilo. Ela tava de braço cruzado. Eu faço qualquer coisa, ela me imita, ela é um papagaio. Então, eu sou o exemplo para ela, né? Nós somos os exemplos das nossas crianças. Então, se nós não pudermos ser bons exemplos para as nossas crianças, então que nós, da polícia, nós do Estado, da sociedade civil, de um modo geral, sejamos esses exemplos para as crianças, né? E passamos aí a proteger essas crianças, que esse é o nosso papel. Sim. Nós vivemos um tempo muito bom. Eu acho que nós vivemos o melhor tempo da história da humanidade ou da história do Brasil, que é esse tempo onde a denúncia ela pode ser feita pelo telefone, ela pode ser feita pela internet, e já está muito claro e definido que essa conduta é inaceitável, né? Então, esse tempo que nós vivemos é um tempo maravilhoso e de proteção à infância, de proteção às crianças. Que nós venhamos assumir essa responsabilidade como sociedade civil e que nós venhamos não deixar nada encoberto. Tem alguma dúvida? Denuncie.
Há muitos anos atrás, quando eu estava no último ano da faculdade, eu estava fazendo um estágio numa escola, aqui em Itapevi mesmo, e uma coordenadora, ela sabia de uma criança que estava sendo abusada, a mãe, ela só bebia, ficava na rua, e o menino ficava solto, né? Não tinha nenhum adulto que o protegesse. E esse menino começou a ser abusado por alguns alunos da escola que tinha ao lado, da onde nós trabalhávamos, que era uma escola de meninos mais velhos. E essa criança, ela não conseguia segurar os esfíncteres, ela fazia fezes na sala de aula, enfim, ela contou, ela conseguiu contar isso para a coordenadora, e a coordenadora ela não reportou isso para a polícia. E eu lembro que eu era estagiária e eu vi aquilo e eu fiquei tão mal com aquilo. Eu falei, eu nunca quero ser uma profissional desse jeito. Eu não aceito ser uma profissional desse tipo. E era uma pessoa que eu gostava muito, mas quando ela falou para mim aquilo e ela disse que ela não podia reportar, que ela não reportava, né? Acho que muitas coisas da cultura mesmo, né? Aquela coisa cultural. Ah, não é comigo, né? Igual fala, briga de marido e mulher não se mete a colher, Não, né? MT, É. E acho que essa cultura estava enraizada ali e ela não denunciou. E ali eu aprendi a como não ser. Esse é o tipo de modelo de profissional que eu não quero ser, né? Então, que a gente venha pegar esses maus exemplos e aprender a ser um bom exemplo. Vamos sempre nos posicionar contra esse tipo de comportamento de abuso infantil, né? E sempre prestar atenção nas nossas crianças, né? E eu digo nossas, não são nossos filhos só, mas os nossos sobrinhos, os nossos primos, os nossos vizinhos, né? Enfim, eu acho que os nossos alunos, né, no seu caso, porque as crianças, elas sempre dão sinal, né? Algum tipo de sinal elas vão dar, né? A criança, ela é muito transparente, a criança, ela não consegue ser dissimulada. Então, um exemplo besta, assim, é no The Voice Kids, em que a criança, ela toma um não ali, ela já chora, assim, ela não, o adulto já não, já fica, tá bom. Sabe, a criança, ela não consegue segurar as emoções, ela não entende, aquilo é tudo muito novo para ela. Então, prestem atenção nas crianças, ouçam as crianças, confiem nas crianças, porque uma criança, como eu disse, ela não é dissimulada, né? Ela dificilmente vai inventar uma história fabulosa para poder prejudicar alguém. Ela pode até fantasiar sobre um ou outro ponto, mas assim, tem coisa que ela não vai inventar, ela não tem como inventar, né? Então, é prestar atenção mesmo no que ela está falando e qualquer sinal, denuncie pelo Disque 100, venha até a delegacia de polícia. Nós temos o CRES também como rede de apoio, tem o conselho tutelar, as escolas, elas são um filtro muito bom nessa luta, mas infelizmente as escolas fechadas, a gente, né, acaba não tendo tanto esse feedback, porque uma criança, ela pode também demonstrar que está sendo abusada por cair o rendimento dela na escola, e isso a professora, ela já presta atenção, já noticia o pai, né? Eu já vi muitos inquéritos aqui em que tem partiu da professora, partiu da escola, dizer, olha, a criança não está indo bem, eu fui investigar e parece que ela está sendo abusada. Então, isso perdeu um pouco, né, por conta da pandemia e desse distanciamento em escola online e tudo mais, mas se Deus quiser, uma hora vai voltar e a gente vai conseguir aí voltar a ter esse apoio dos professores, que é muito, muito, muito importante, né? A criança, ela passa mais tempo na escola do que em casa, igual a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? É o trabalho das crianças. Então, assim, é importante a gente conversar, prestar atenção e confiar, né? E tratar a criança como sujeito de direito, né? Há muito tempo atrás, assim, né, estudando todos os documentos internacionais de proteção da criança, todos os documentos nacionais, a gente percebe que a criança, ela não era tida como sujeito de direito, ela era um objeto de direito, né? Um exemplo clássico disso é a lei do ventre livre, em que a criança, filha de escravo, ela pertencia ao patrão até ela completar 18 anos, era ele quem criava. E depois, mesmo com a lei do ventre livre, essa criança, ela ainda podia ficar prestando serviço para o patrão se a mãe decidisse que isso podia acontecer. Né? Então, assim, era uma liberdade muito condicionada aos adultos. As crianças, elas eram objetos dos adultos. A proteção era para o adulto, porque o adulto era responsável pela criança. Mas aí, com a Convenção sobre os Direitos da Criança de Nova York, né, a Constituição Federal de 88, que foi inspirada nesse documento, o ECA,
né? Então, assim, a gente tem aí o ECA é um diploma fantástico de proteção à criança, baseado nessa convenção, baseado nos protocolos facultativos dessa convenção, e aí que a gente pode dizer que a partir da década de 90, né, a criança é de fato sujeito de direito. Então, a gente tem que tratar a criança como sujeito de direito, né? Como a gente trata um adulto, a gente tem que tratar uma criança, só que de uma forma muito mais peculiar, de uma forma muito mais especial, que elas precisam ser protegidas, né? Ter uma infância protegida, que é o nosso tema aqui. É isso aí, né? Eu acredito que nós deixamos bem claro, né, todas as dúvidas que poderiam surgir, que nós venhamos nos posicionar como cidadãos, né? E tá com dúvida, denuncia, protege sempre a criança. A criança precisa da nossa proteção, né? Tem mais alguma coisa para falar, doutora? Não, Nicole, eu acho que só queria agradecer mesmo o seu convite, a participação de todo mundo. Acabei de ver a Mari, minha prima, entrou aqui, é mãe de duas meninas lindas também. E só realmente agradecer por você trazer esse tema à tona, né? Ser mais uma pessoa aqui em Itapevi para a gente falar disso, para a gente informar a população e conseguir aí proteger o maior número de crianças possíveis, né? Eu digo que se a gente conseguir fazer com que uma só não sofra um abuso, já vai ter valido a pena tudo aquilo que a gente fizer. Então, assim, obrigada mesmo pelo convite, obrigada pela participação de todo mundo. Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram, pode chamar a Nicole no Instagram. E a gente está aqui também na delegacia de portas abertas para quem quiser visitar, enfim, conhecer aqui as instalações, né? E porque eu acho que é assim que eu quero receber vocês aqui. Tá certo. Eu agradeço muito, doutora, muito mesmo. Foi uma live incrível. Eu estou muito feliz, né? Nós trouxemos muitas informações úteis aí. A live vai ficar gravada. Agradeço também a todos que participaram, a todos que eu cumprimentei, quem eu não cumprimentei, acho que eu não consegui ver todos, né? Mas agradeço muito. E é isso, estamos juntos, né? Vamos, como você falou, se nós conseguirmos proteger pelo menos uma criança do abuso, tudo isso já valeu a pena, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.